os alunos do EBTT, né, muito parecido com a proposta do IFRN. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o uso da literatura como fonte histórica, certo? Eu tenho também uma experiência nas Olimpíadas Nacionais de História do Brasil, pelo menos desde 2015, que eu oriento algumas equipes lá na Escola Agrícola de Jundiaí. É brilhante, né, o trabalho promovido pela pela Unicamp, na Universidade do Estado de São Paulo. E o que eu trouxe hoje, a gente vai caminhar da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre uma historicidade da literatura, né? Até porque a própria literatura ela também tem uma história. Nem sempre literatura como nós conhecemos hoje, como nos é apresentado, sempre foi assim, certo? E aí vou falar de alguns usos ao longo da história. Vou falar sobre aproximações e diferenças das áreas, né, da história e da literatura, porque durante muito tempo os historiadores eles tiveram uma grande resistência em utilizar, admitir a literatura como uma possibilidade de fonte de vestígio de acesso ao passado, né? Então aí foi por causa principalmente as diferenças que existem entre história e literatura. E aí ainda, né, dentro dessas aproximações, a gente fala sobre como essa literatura ela passou a ser uma fonte histórica, o que vocês têm que ter atenção, né, no trabalho delas. E aí eu também pedi a Bruno, e aí ele já me informou que esse material está na posse de vocês. Eu escolhi 4 questões de algumas edições, né, da ONHB. Foram as edições 9, 8 e 7, trazendo 4 questões que se trabalha com textos literários, né, escritores e escritoras, na verdade 3 principais, e uma que trabalha mais sobre o universo da literatura, porque literatura também a gente não pode pensar em literatura só como a produção, o texto em si, certo? Então a gente vai caminhar nesse aspecto e aí eu gostaria que vocês me interrompessem, certo? Ficasse à vontade para, sei lá, tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem manifestar durante a aula mesmo, porque eu acho muito estranho. Eu digo que nós professores, não sei se acontece com o Bruno e demais professores do IFRN, é meio que uma crise existencial, né? Nessas aulas remotas. A gente fala, né, para um bocado de janelinha, a maioria das janelinhas fechadas, porque aluno tem essa coisa, né? Não gosta de vídeo aberto, e aí causa um certo estranhamento, né? Parece que você está falando no vazio. Então, gente, fica à vontade, tá? Não é apesar de eu ser ministrante, não é um monólogo, certo? Então, se vocês quiserem, professora, eu lembrei, a senhora falando disso, eu lembrei de escritor tal, texto tal, enfim, fique à vontade, principalmente, eu quero feedback de vocês quando a gente entrar nas questões, que é no final da aula, tá certo? Mas vamos lá, né? História e literatura. Como eu falei no início, há uma grande resistência, houve pelo menos durante muito tempo uma grande resistência dos historiadores utilizar a literatura como fonte, né? E aí, porque durante muito tempo a ideia colocada era a seguinte, que a história, a compreensão de história, isso foi principalmente muito forte, principalmente ali no século XIX, é que a história é a convenção da veracidade. Então, a história ela trabalha com a verdade. A história ela trabalha com objetividade, né? Ela é um campo, enfim, aquela coisa, a exatidão, científico, a verdade. E a literatura, por sua vez, trabalha com uma ficção. Então, sempre se teve essa grande resistência por entender que o escritor ou escritora, ele não tem um compromisso com a verdade, né? O que, de fato, assim, não é uma total mentira, né? Mas depois, ao passar, né, ao caminhar do tempo, aos avanços que ocorrem dentro do próprio campo de se pensar a história, né, e se pensar as fontes históricas, a literatura ela começa a aparecer como uma possibilidade de fontes. E aí a gente
gente tem dois momentos, pelo menos, na história da história, né? Que são as escolas dos análises, né? Nos anos 30, que nós temos um movimento onde no século XIX era considerado história, muito debruçado sobre a história política, história de líderes políticos, aquela coisa, né, muito atentada à data, né, ao fato. E aí, a partir do movimento das escolas dos análises, ali pelos anos 30, já no século XX, acaba que dentro da história se ampliou a possibilidade tanto de se fazer, de se pensar uma pesquisa histórica, né? A gente fala que a história ela se fragmenta, então deixa de ser apenas o interesse pela história política, mas aparece o interesse pela história econômica, aparece o interesse pela história cultural, né? As produções literárias, a música, os hábitos, os costumes, aí vem também a história dos marginalizados, né? As mulheres, os pobres, e aí por diante, né? Então, a partir do início do século XX, a gente tem uma movimentação dentro do campo da história que vai começar a pensar novos objetos de pesquisa, né? Novas fontes para a história e até mesmo novas abordagens, né? Dentro do estudo da história. E a literatura, ela se torna mais consistente, uma possibilidade de fonte para a história, quando a gente está ali por volta dos anos 80 e 90, certo? E aí eu já coloco de antemão que a literatura ela se apresenta como uma representação do passado, porque a história entende o seguinte, né? Existe um passado, só que esse passado ele é irrecuperável, tal como ele foi. Né? Ou seja, a gente não tem como falar de algo passado assim como aconteceu. Né? Qualquer evento, desde eventos mais marcantes, como as guerras mundiais, ou um evento que está ligado, por exemplo, à sua trajetória de vida. Então, como é que a gente tem acesso ao passado? É principalmente pela representação. Né? E aí vocês me perguntam, tá, professora, mas o que é uma representação do passado? Existem dois intelectuais, um é o conhecido francês, né, chamado Roger Chartier, que ele vai dizer o seguinte, que a representação acontece quando a gente substitui um objeto que é ausente, né, no caso do passado, por uma imagem, tá? E essa imagem ela é capaz de reconstruir, a partir da nossa memória, o que é esse objeto. A gente tem uma historiadora, ou melhor, tinha, né, que ela faleceu, a professora Sandra Pesavento, que ela dizia o seguinte, que a representação é algo que presentifica algo que é ausente, né, torna presente. Deixa eu fazer uma dinâmica bem ligeirinho com vocês, né, e aí eu gostaria que alguns se pronunciassem. Quando chega ali, né, vocês estão na faixa etária de mais ou menos 14, 15, 16, 17 anos, né? Geralmente isso acontece mais com as meninas, porque tem essas firulas, algumas, né, dos 15 anos de idade. E aí eu pergunto a vocês, quem aqui comemorou com aquela coisa, aquela festança, os 15 anos de idade, quando chegou nele? Pode me responder no chat, que o chat está aberto. Quer dizer que eu estou olhando, né? Ou podem ligar o microfone se vocês quiserem também. Gisele, Vivian, eita, começou a lista, né? Aquela festa gigantesca, né? De arromba. Sara não, Sara é diferente, né? Carolina também não, ela vem as diferentonas, né? Que quebra os padrões. Vamos lá, Gisele ou Vivian, beleza, né? Vocês fizeram uma festa dos 15 anos. Vamos supor que foi aquela festa, né, com DJ, enfim, tudo que tem direito, né, e o que não tem direito também. Ótimo, pronto, já vou pegar o exemplo que Gisele colocou aqui, que tem um CD gravado com as fotos. Então, vamos imaginar que Gisele, né, teve a festa dela lá com direito a DJ, a banda, né, praticamente é o preço de uma casa, fazer festa de 15 anos hoje, ou de um carro, na verdade. E aí, né, ela fez os registros, foram os parentes dela, os amigos, toda aquela coisa da dança e etc. Passou, né? Um dia depois, a Gisele, ela vai rememorar o que foi esse marco que foram os 15 anos dela. E como é que ela vai fazer isso?
pelas fotos, né? Lotou os stories do Instagram, ficou aquela coisa miúda, né? Não sei quem tem paciência para ficar olhando 300.000 stories que são postados, mas rola, né? E aí aquilo, as fotografias, elas são um registro desse evento passado. Mesmo que ela tenha um CD com 100 fotos dos 15 anos dela, essas fotos, elas não têm a capacidade de recuperar o passado tal como ele foi, né? Ela é uma representação. E aí vamos supor que a partir um dia depois da festa, a Gisele, ela acessa aquelas fotos, ela vai ter uma memória, né, a partir daquela representação. Ok. Vamos supor que passa 10 anos, e aí agora a Gisele tem 25 anos, e novamente ela acha, ai meu Deus, né, achei um CD perdido, acessa novamente as fotos dos 15 anos. Eu pergunto a vocês, a memória, né, o fato de rememorar, reconstruir esse passado, vai ser o mesmo quando a Gisele tinha 15 anos de idade, e logo um dia depois da festa? Não, né? Ok. Então vamos supor que aos 25 anos de idade ela olhe para aquelas fotos e fala, né? 26, ótimo, né? Quer dizer, pronto, já passou. Gisele, você está sendo o meu exemplo, amiga. Muito obrigada, viu, pelo seu testemunho. Então, com os 26 anos de idade, ela talvez já enxergue os 15 anos, né? A memória não vai ser a mesma, porque memória é seleção, então muita coisa se perde, por mais que ela tenha registros desse, né, passado, a representação. E não vai ser a mesma de um dia depois da festa. Agora, vamos supor que Gisele, vou envelhecer você um pouquinho, tá, Gisele? Completa 50 anos de idade e ela ainda conseguiu conservar aquelas fotos que ela teve da festa de 15 anos dela. E aí eu pergunto a vocês, a memória construída daquele evento de Gisele aos 50 anos de idade vai ser a mesma aos 25 ou aos 15? Sim ou não? Não. Né? Então, ótimo. Vocês já entenderam que o passado ele é irrecuperável, né? Porque ele vai depender da memória e memória é seleção, né? A memória trai a gente, né? Mesmo o rio, outras águas. Muito bem, perfeito, né? Então, gente, até mesmo, e aí pegando o universo dos adolescentes, né, presentes dos alunos e alunas da aula, até mesmo os próprios stories que vocês colocam, que ele tem uma duração de 24 anos, eles não são capazes de reconstruir o passado tal como ele foi. Né? E tem gente que é esquizofrênica, posta uma foto com duração de 24 horas, só que 10 horas depois o mundo da pessoa já é outro e a pessoa apaga, né, o registro do Stories. Né? Então, assim, isso são, né, um pequeno exercício que eu gosto de... Ana Luísa, pronto. É bom que eu vou só jogando os verdes, aí vocês tudo vão se entregando, né? Adoro. Né? Então, assim, é interessante pensar essa dinâmica, porque para vocês entenderem o que é uma representação do passado e entender que nem na literatura esse passado ele pode ser totalmente recuperado tal como ele foi, né? E muito menos também na própria história isso não é possível, né? Então, como se acessa ao passado? Por meio das representações. O que são essas representações ou o que pode vir a ser, né? Pode ser escrito, né? Então pode ser um documento que alguém elaborou, pode ser uma notícia de jornal, sei lá, de um jornal de 1870, pode ser uma fotografia, pode ser uma pintura, pode ser um monumento, um edifício que alguém resolveu erguer. Então, isso que eu mencionei para vocês são representações do passado, são vestígios, são fontes históricas. E a história, né, nós historiadores e historiadoras, a gente se debruça sobre isso para tentar, né, estudar o passado. Então, a literatura, ela também se apresenta como uma representação do passado, né? Ela pode não ser o real, mas o que interessa na literatura é a realidade do tempo que ela foi escrita. Porque ninguém escreve nada a partir do nada, né? Então você tem ali uma realidade que é colocada naquele texto, mesmo ele sendo uma ficção, você tem personagens, você tem o próprio escritor ou escritora que está por trás desse texto, certo? Então o que interessa na literatura é essa realidade que ela vai nos apresentar através da sua narrativa, né? Do seu texto. Só que a própria ideia de literatura, ela tem uma historicidade. E aí, o que é uma historicidade? É a história das coisas, né?
O termo literatura, como a gente conhece hoje, a gente fala, o que é a literatura? É um conjunto de produções, né? Seja lá, literatura do Rio Grande do Norte, né? Conjunto de produções do estado do Rio Grande do Norte. Literatura brasileira, conjunto de produções de um país. Literatura, sei lá, da América Latina, né? Então, produções que fazem parte ali dos países da América Latina, tá? Então, hoje em dia a gente entende literatura como sendo esse conceito. Esse conceito, ele apareceu no século XIX, né? Se vocês pegarem historicidade, Carolina, historicidade é a história das coisas, né? Porque às vezes a gente pega, a própria literatura e a gente acha que a literatura sempre nasceu literatura, né? A gente naturaliza, e aí quando você mostra a historicidade, você mostra como as coisas, elas foram produzidas, né, criadas, e como elas evoluíram ao longo da história, certo? E aí, isso que a gente entende hoje como literatura é algo que veio apenas no século XIX. Se vocês pegarem o dicionário que tem ali do século XIX, dos anos 70, 1878, 1880, a literatura ela aparece como esse significado, esse entendimento que a gente tem hoje, certo? Só que antes do século XIX, por exemplo, se a gente vai mais para trás um pouquinho no século XVII, se você pega a literatura nessa época, a literatura era muito colocada como erudição, como conhecimento, né? Em Portugal, em França, na França, a literatura ela é entendida como erudição. Então, o próprio conceito do que é literatura, ele muda, né, com o tempo. E mesmo esse conceito do século XIX se aproximando com o que a gente entende literatura hoje em dia, no século XXI, né, em 2020, antigamente a literatura abrangia uma série de coisas, né? Porque hoje a gente fala de literatura, a gente lembra de romance, a gente lembra de contos, a gente lembra de crônicas, a gente lembra de poesia, né? Peças teatrais também, né? Os roteiros. Mas naquele tempo, no final do século XIX até no início do século XX, por exemplo, ensaios científicos eram considerados literatura, né? Então, eu sou um homem das letras, eu sou uma mulher das letras. O que você escreve? Ensaio científico. Ensaio monográfico, quer dizer, não necessariamente poesia, romance, conto ou crônica, tá? Estudo jurídico. A gente tem muitos advogados que eram colocados como literatos, só que eles não produziam poesias, até que alguns sim, né? Mas eles, por exemplo, faziam um estudo jurídico e aquilo era lido como literatura, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma grande movimentação literária, muito ali no final do século XIX e começo do século XX, sempre falando, né? Aquele eixo ali, Rio e São Paulo, é uma grande manifestação literária que ocorre. Mas, por exemplo, como o Bruno falou, na minha dissertação, eu pensei o Rio Grande do Norte, eu estudei sobre as produções, sobre os homens e mulheres da literatura, também nessa época, ali 1889 até 1930. E mostra que aqui mesmo, né, Rio Grande do Norte, Pernambuco, a gente também foi contagiado por essas criações, essas inventividades literárias. E naquela época também não dava para viver de letras, né? Caleb pergunta, então a literatura era tudo aquilo que fosse escrito? Sim, né? Com grande abrangência. Ela podia ser tanto um poema, uma poesia, enfim, um romance, como também, né, algo mais voltado para estudos científicos. Era isso que era visto como literatura. E aí a gente entendeu a historicidade, né? Hoje a gente já tem outros entendimentos, né, do que é o significado que são produções literárias no século XXI. E aí, naquela época, por que isso acontecia? Por que estudos jurídicos era considerado literatura? Porque dificilmente você tinha alguém ali no final do século XIX que vivia das letras, né? Então você tinha, por exemplo, muitos políticos que escreviam literatura. Aqui a gente vai ter, por exemplo, Alberto Maranhão, né? Bruno trabalhou com o Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, e nessa instituição a gente tem muitos políticos, figurinhas chaves, né, aqui na história do Rio Grande do Norte, mas que produziam contos, crônicas, poesias, né, entre outras coisas. Você vai ter pessoal que trabalhava no comércio, que vai escrever também textos na época. Você vai ter médicos que eram escritores, né? Por exemplo, Januário Sico, que leva o nome lá da maternidade que a gente tem hoje. Você vai ter advogados que escreviam também, né, a literatura. Você vai ter
ter professores, né, que não eram, né, escritores de profissão, mas eram professores de ensino secundaristas, professores das faculdades, professores de escolas primárias, e você vai ter principalmente os jornalistas, né? A história da literatura, ela está muito ligada à história da imprensa. E aí, como eu já vi que vocês viram a oficina sobre imprensa, foi ontem, não foi? Foi um dia antes, né? 19/8. É interessante, né? Porque. Obrigada, Gisele. Porque já fica um complemento, porque a história da literatura, gente, ela tem tudo a ver com a história da imprensa. Porque se hoje em dia a gente consumir livro, a gente produzir um livro, eu quero lançar um livro, você vai ter que desembolsar aí, dependendo do número de exemplares que você requerer, você vai ter que desembolsar no mínimo 4, 5 mil reais, né? Hoje, para a gente comprar livro já é caro. E o governo, achando pouco, ainda quer instituir um imposto sobre o livro, alegando que é só a classe privilegiada que lê, que tem acesso ao livro no Brasil, né? Impressionante. Mas, enfim, então, tanto produzir livros como comprar livros, nessa época que a literatura está sendo a grande movimentação da sociedade, no final do século XIX, é muito caro, né? Então, Mayara, o que tem a ver a imprensa? Quando um escritor queria se projetar enquanto escritor, né, embora ele ocupasse outra profissão na real, ele lançava os seus textos na imprensa. Né? Isso acontece, por exemplo, com uma grande figura da história do Rio Grande do Norte, que é Luiz da Câmara Cascudo. Né? Então, essa imprensa, Henrique Castriciano, Alta de Souza, né, Palmira Vanderlei, a gente tem uma galera da intelectualidade norte-rio-grandense que vai se projetar como escritor ou escritora lançado na imprensa. Né? Alguma dúvida, gente, até aqui? Muito bem, Milena. Né? A outra coisa que eu ia falar era o folhetim. Por exemplo, né, já que Milena aí, né, falou do folhetim, os romances de folhetim é uma das iniciativas que esses escritores eles vão estar se lançando na imprensa, né? E é interessante o folhetim porque ele é bem aquela coisa das novelas ou séries, a gente pode pensar assim, claro, séries que têm uma lógica a cada episódio. Os folhetins, eles eram bem nessa lógica. Você produzia um texto e aí tinha continuidade. Então, o que isso provocava no leitor? A ansiedade, né, para saber, né, ai meu Deus, o que vai acontecer? Né? E aí, fulano matou cicrano, quem foi o assassino, entre outras coisas, né? Então, o folhetim, ele é a projeção desses escritores e escritoras na imprensa. Né? Isso não acontece apenas no Rio Grande do Norte. A gente tem, por exemplo, Lima Barreto, né, que também lá no Rio de Janeiro ele se projeta na imprensa, Euclides da Cunha, entre outros escritores e escritoras do Brasil. Gente, alguma dúvida até aqui? Me lembrei das novelas através das rádios antigamente. Isso, né? Depois elas vão para o rádio, mas a lógica é a mesma, né? A literatura ela acaba mexendo com as emoções do seu público-alvo. Só que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala em literatura, a gente não pode atentar apenas para o texto em si. Certo? Falar de literatura, por exemplo, eu fiz uma operação na minha dissertação, que é pensar a literatura, mas, por exemplo, pensar quem são essas pessoas que estão escrevendo, pensar como é que essas pessoas estão produzindo os seus escritos, pensar no conflito, porque pense em uma galera que treta, né? São os intelectuais e são os escritores e escritoras. Né? Pensar em como esses escritores eles se relacionam com a cidade, pensar em como esses escritores eles vão se relacionar, por exemplo, com o Estado. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, como era muito caro produzir livros, nós temos uma lei que é na época do governo de Alberto Maranhão, 1900, que incentivava pessoas do Rio Grande do Norte, intelectuais, a produzir seus livros. Então, o Estado entrava com financiamento. Isso acontece, por exemplo, com o Palmira Vanderlei, né? O próprio Henrique Castriciano, que era secretário do governo do Alberto Maranhão. Então, a gente tem que pensar a literatura para além do texto em si, mas pensar os agentes, como isso tudo é produzido e também como as pessoas vão receber esse material que é produzido.
Isso, como se fosse o capítulo de um livro, né? É exatamente isso, para despertar no leitor o interesse de saber que tem uma continuidade, né? E aí, o que que acontece depois, né? O folhetim, ele é basicamente isso. Tanto que a gente tem várias obras que se tornaram livros posteriormente, só que antes elas estavam dispersas nos jornais. Né? Por exemplo, a gente tem o Euclides da Cunha, que ele era jornalista, então ele vai para Canudos, né? Ele já escreve sobre o que é o Arraial de Canudos e ele faz isso nos jornais. Né? O que vai vir depois, que é as Obras dos Sertões, é muito baseado nos escritos, né? Que ele vai divulgou na época na imprensa, certo? A literatura, e a imprensa também, ela vai ser muito importante para um grupo específico da sociedade, que são as mulheres, certo? Então, por exemplo, é através da literatura, e essa literatura sendo divulgada na imprensa, que as mulheres, elas entram no espaço público. Tá? Claro que aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque esse termo mulheres, a gente está falando de mulheres brancas, certo? A gente está falando de mulheres que estão em uma classe privilegiada, porque se a gente for pensar nas mulheres pretas, né? Nas mulheres, enfim, nas mulheres pardas, nas mulheres negras e as mulheres pobres, elas já estavam fora do espaço da casa, no espaço público há muito tempo, porque elas já estavam trabalhando, claro que os trabalhos delas eram subalternos, sempre servindo o que são, né, os filhos dessas classes privilegiadas no Brasil. Então, por exemplo, para esse específico de mulheres, as mulheres brancas, né, de uma classe média, uma classe privilegiada, é a partir da literatura e da imprensa que essa mulher ela passa a escrever se projetando no espaço público. Ela ganha visibilidade, né? Essa mulher ela vai ser vista, né? Porque durante muito tempo até assuntos entre aspas de mulheres, né, eram escritos por homens. Tem a filósofa Judith Butler, que a Butler diz que sempre um discurso que é feito sobre o outro é sempre uma versão, né? E é uma versão muito mal feita, na verdade, porque ele não é capaz de representar o que é realmente, né? Essa totalidade. Então, esses homens, eles escreviam, por exemplo, sobre moda, sobre beleza, sobre culinária, né? Que na época era entendido como assuntos de interesse de um público feminino, né? Sobre as próprias mulheres, né? Na época. Então, a gente tem a imprensa como um espaço de resistência dessas mulheres, porque essas mulheres, elas vão começar a aparecer. No início, com muito medo, porque a gente vai ter, por exemplo, muitas mulheres que vão utilizar pseudônimos e pseudônimos masculinos, né? Porque se era comum você ver homens assinando textos literários da imprensa, para as mulheres isso já era visto mais, né, como preconceito, né, como questionando a capacidade daquela mulher dela ser uma escritora, certo? Entre outras coisas. E aí a gente vai ter um gênero que ele vai ser pensado como um gênero feminino no começo, como por exemplo a poesia, né? Então as mulheres quando elas se projetam na literatura, elas se projetam, né, uma boa parte das mulheres escrevendo poemas e poesias. Marcelo tem uma dúvida. A senhora pode exemplificar uma escritora que escreveu algo e foi publicado no jornal por ela mesma? Agora. Na minha tese de doutorado, na verdade, né, no projeto, porque a tese não começou a ser escrita, eu trabalho com a revista Via Láctea. A revista Via Láctea, ela é uma revista da cidade do Natal, em 1914, e ela era uma revista exclusivamente de mulheres. Né? Então, por exemplo, a gente já tem no final do século XIX algumas mulheres escrevendo textos literários para ser publicados em jornais e revistas no Rio Grande do Norte. Só que a gente não tinha uma revista exclusivamente feminina, né? Então a Via Láctea ela é uma revista exclusivamente de mulheres e a Via Láctea ela não fala só sobre esses assuntos de mulheres, beleza, culinária não, né? As mulheres vão se colocar falando sobre feminismo, né? Que já aparece em 1914. Essas mulheres vão escrever sobre religião, essas mulheres vão escrever sobre artes, essas mulheres vão escrever crítica literária sobre outras produções de outras mulheres também, assim como produções de homens, né? E a revista Via Láctea é muito interessante porque para você escrever na revista, a professora, como elas faziam esse controle? Você tinha que mostrar, né, a sua identificação.
Então, por exemplo, não tinha nem o risco de um homem escrever um texto e assinar com o nome de mulher, porque não passava. Então, eram mulheres que se conheciam, se encontravam e produziram essa revista, né? No início, para vocês, né, entenderem como é essa coisa dessa opressão, desse receio das mulheres se lançarem na imprensa, a gente tem uma imprensa e uma literatura que vai nessa imprensa no final do século XIX, muito majoritariamente masculina, né? E olha só, olha o tempo que vai ser levado para se lançar uma revista exclusivamente de mulheres, 1914. Né? Então, a gente já tem pelo menos desde a metade do século XIX a literatura sendo produzida, só que o espaço dessas mulheres, elas muito reclusas. Né? Então, a literatura, ela é uma resistência para as mulheres. Se a gente for pensar quantas vezes a literatura é uma forma de resistência na história do Brasil, a gente consegue falar de outros períodos. Por exemplo, quando chega os anos 30, 1930, existe um historiador, né, maravilhoso, foi meu professor, chamado Durval Muniz de Albuquerque Júnior, né? Também foi professor e orientador, não foi, Bruno? Eu acho, né? De Bruno. E aí, Durval, ele trabalha com os romances regionais dos anos 30, que são escritos que vão inventar essa ideia de Nordeste. O Nordeste nem sempre nasceu Nordeste, né? E é interessante porque essa literatura, e aí a gente cita Raquel de Queiroz, cita José Lins do Rego, cita Jorge Amado, que mesmo falando de, né, numa Bahia mais litorânea, mais, né, sem ser essa questão da seca, Capitã de Areia, que é uma obra fantástica, também é produzido nos anos 30. Graciliano Ramos, né? Então, para essa galera, a literatura, ela tem um caráter de resistência, porque é a partir dos textos que vai ser feito uma denúncia da situação, da condição do que é, né, esse Nordeste, que vai ser pensado enquanto Nordeste. Né? Então, a literatura é resistência para as mulheres, a literatura é resistência nos anos 30, a literatura ela também se apresenta como resistência, principalmente nos anos 60 e 70, que na história do Brasil a gente vai estar imerso a que tipo de regime? Em 1964. Tá vendo como eu digo que isso é esquizofrênico? Isso, muito bem, gente. Ditadura militar brasileira. Que lindo, né? Eu ia dizer, na sala de aula, né? Vocês respondem assim, no piscar de olho. Mas gostei da interação. Isso. Então, nos anos 60 e 70, a gente tem a literatura como resistência, como uma forma de negar, né, essa restrição da liberdade que é feita pela censura e tentar denunciar o que está acontecendo na época. Né? Então, você vai ter, essa literatura aparece tanto com textos jornalísticos, como em textos, por exemplo, de romance. Certo? Então você vai ter, por exemplo, na sala de aula vira um coro, viu? E pensa, gente, é sério, morrendo de saudade, né? Eu gosto da interação, eu gosto dessa conversa, né? Enfim, morrendo de saudade da sala de aula. Então, por exemplo, a gente tem uma obra que é o Quarupi, do Antônio Calado, de 1967, que é uma obra que traz várias questões que estão acontecendo no momento que é escrita, né? Então fala sobre a questão das violências que eram feitas contra a população, os povos indígenas, né? Principalmente feito por um serviço que deveria teoricamente proteger esses índios, que é o Serviço de Proteção aos Índios. Fala sobre o suicídio de Vargas, porque pega ali os anos 50. Fala sobre as ligas camponesas, que é uma forma, um movimento de resistência que ocorre no Nordeste, principalmente Pernambuco. O nome da obra é Quarupi, Q-U-A-R-U-P, de Antônio Calado, 1967. É uma obra fantástica. Antônio Calado, ele é jornalista e aí ele fez muitas reportagens sobre o Nordeste, sobre os povos indígenas, né, sobre o Xingu, principalmente, né, região ali do Xingu. E aí é interessante porque a partir da obra a gente vê essas denúncias de um tempo em que é escrito, né? E também os sentimentos que estão sendo envolvidos, como as pessoas estão reagindo, se portando nessa época que são os anos 60, que a gente está passando por uma ditadura militar brasileira, certo? Até aqui, alguma dúvida? A gente vai passar para a parte de aproximações entre literatura e história e fontes literárias. Não? Tudo certinho? Ok.
Eu fiz um esboço, gente. Eu entendo assim que é interessante a gente ter slides, mas eu entendo que o uso do slide ele deve ser para citações e principalmente para imagens. Como, né, eu não tinha imagens para ser mostrada, eu fiz, né, estou no meu notebook aqui acompanhando uns tópicos. Se vocês quiserem, depois eu posso enviar para a Bruna e aí ele compartilha envia para vocês. Porque é bem tópico mesmo, né? São ideias assim básicas que direcionam a minha apresentação só para eu não esquecer de pular nenhuma parte, mas aí que depois vocês ficam também, né, como vestígios, né, do passado, que é essa aula aqui. Então, se a gente fala de história e literatura, que são dois campos diferentes, eles também têm aproximações. Então, por exemplo, a história, já no século XX, a história ela não pretende mais uma objetividade. Então, não é o interesse da história ir atrás de uma verdade universal. Isso ficou lá no século XIX, quando tinha aquela coisa da verdade, né, da objetividade da história, principalmente pelos positivistas, entre outros. Então, hoje em dia, a gente fala que a própria história, as narrativas históricas, a gente admite uma subjetividade, né? Porque, por exemplo, quando vocês têm ali os temas no livro didático de história de vocês, aquilo ali, ele foi selecionado por historiadores e historiadoras, mas a partir de um interesse, a partir de uma perspectiva, né, que é inerente, né, ao historiador e à historiadora. Não existe essa história de ser parcial. Né? Não tem como, né? A gente carrega muita coisa nas nossas vivências, nas nossas leituras, no nosso modo de ser, né, na profissão, entre outras coisas. Então, sempre vai ter uma subjetividade, assim como na literatura também, né? Então, hoje em dia, a história, tanto a história como a literatura, a gente pode pensar como modalidade discursiva que faz uma referência ao real. Porque tanto as narrativas que perpassam a história como as narrativas que perpassam a literatura, elas são formas de dizer o mundo. Elas são linguagens, né? E toda linguagem é o modo como a gente enxerga o mundo. E esse mundo ele pode ser um mundo visto ou um mundo não visto, né? A literatura ela faz muito isso com a ficção, mas a história também faz, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma historiadora e estou falando sobre o século XIX, ora, eu não nasci no século XIX. Né? Eu não vi o que é esse mundo, né? Como é que eu vou ter acesso às coisas que lá aconteceram? A partir dos vestígios históricos, os registros deixados no tempo, né? Então o historiador também trabalha com um mundo que não é um mundo visto, né? A gente também, né, tem uma aproximação entre literatura e história que ambas são narrativas, ambas são tramas, ambas apresentam enredos, né? Tem um texto muito interessante, que eu não me recordo o nome, mas depois eu posso passar para vocês nas referências, que é um texto que fala para os historiadores se inspirarem no modo como os escritores e escritoras escrevem. Né, essa coisa, né, mais poética, mais fluida, né, porque tem uma galerinha que escreve, né, truncado mesmo, né, nas produções acadêmicas, enfim. E aí, tanto a história... Espera aí, uma perguntinha ali em cima. Não, perguntinha não, amigo, uma perguntona, né? Adriano, vamos lá. Maiara, pensando no aspecto da recepção dos textos literários, o que você poderia nos dizer sobre a diferença de uma obra lida aos poucos, na periodicidade do jornal, e a recepção do público que lia a obra após a publicação integral, ou seja, no formato de livro? Há como analisar essa diferença na recepção de uma obra? A gente vai chegar já já nessa coisa da recepção. Você vai fazer o seguinte, só para a gente, só para não se perder, certo? Seguir a lógica. Quando eu falar sobre a recepção, tá? Aí você lembra, Maiara, né? A pergunta, tá bom? Que eu estou de olho aqui no chat, mas de olho na hora também. E aí, tanto a história como a literatura, elas vão trazer questões pertinentes ao tempo, né? Ao tempo que aquele historiador que vai produzir uma história, né? Uma história sobre a história, ele está inserido, e ao mesmo tempo também que esse escritor, ele também está inserido, né? Como eu disse a vocês, ninguém escreve do nada. E escritores e escritoras, e todos nós, na verdade, são homens e mulheres do seu tempo, tá bom? Também não tem ninguém à frente ao tempo. Nós somos sujeitos dos nossos tempos.
Só que aí, tudo bem, né? Tem essas aproximações. Só que você também não pode dizer que história e literatura são as mesmas coisas, porque não são, né? A história, ela tem um compromisso com o método. Né? Esse método de fazer, uma metodologia da história, ele sempre vai levar em conta os vestígios do passado e é a partir desses vestígios que a gente vai tentar uma aproximação máxima ao passado. Mas, novamente, né, o que eu disse no começo, a gente não consegue alcançar o passado tal como ele foi, mas o objetivo é que a gente tenha uma aproximação máxima desse passado, né? A história, ela não admite inventividade, que é diferente da literatura, por exemplo. Então, a gente não pode, por exemplo, inventar um fato, inventar personagens que nunca existiram, né? Porque a gente trabalha com o que aconteceu, né? Tem uma frase que é muito interessante, que aí vocês conseguem diferenciar bem o que é literatura e o que é a história, né? A principal diferenciação. Na história, a gente fala de coisas que se sucederam, certo? Já na literatura, o escritor ou escritora, ele fala de coisas que poderiam se suceder. Então, Nicolau Savchenko, né, que é outro intelectual que trabalha muito bem essa relação entre história e literatura, ele fala que a história, ela é uma realidade, certo? E a literatura, ela é uma possibilidade, porque a literatura é ficcional. A Diane colocou: literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico que ele vive. Exatamente isso. Né? A literatura, gente, ela é um produto, ela é um produto artístico, ela é uma produção. Né? Então, por exemplo, se ela é uma produção, ela tem um interesse. Uma das funções principais da literatura é comover aquele leitor. Né? Então, aí você pode comover de forma que você agrade, né? De forma que você contrarie. Então, a literatura, ela é sempre voltada para quem vai ler. Carolina, as mitologias podem ser um exemplo da mistura entre história e literatura ou não? Vixe, né? Isso dá uma aula, a gente falar de mitologia. Mitologia é um tipo de literatura, né? É uma narrativa, né? Porque a mitologia, ela também vai trabalhar com uma ficção. Claro que uma ficção que tem por trás, né, uma lógica, que diz respeito a um tempo histórico, né? Então você vai ter uma mitologia pensada na Grécia, nos nórdicos, em Roma, na África, né, nos países asiáticos, no Brasil, né, com os indígenas, por exemplo, na sociedade cristã também. Né? Então, sim, ela pode ser pensada como um tipo de literatura, né? A galera afiada aí, viu? Na Ilíada, Odisseia, exatamente, baseado na mitologia. E aí, como eu estava falando, essa coisa da função de comover, mexer com o público, o leitor. Por exemplo, quando a gente pega Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? Você lê Dom Casmurro ali, consegue mexer com várias coisas que é do humano. As emoções, né? A coisa do deslumbramento, quando o Bentinho se apaixona por Capitu, a questão da dúvida se Capitu traiu ou não, que na minha opinião ela não traiu, mas deveria ter traído para Bentinho deixar de ser besta, tá certo? Mas enfim, os defeitos e as virtudes que os humanos apresentam, né? Então perceba que Dom Casmurro, né, Machado de... Olha, exatamente, não traiu, né? Ótimo, que bom, né? Que muita gente concorda, mas não deveria, né? Para Bentinho deixar de ser besta, porque ou acaba besta, né? Movimenta, faz um auê danado, envolve o amigo, enfim, né? Eu acho que se ela não traiu, ela deveria no mínimo ter traído, mas vamos lá. Né? Então, Machado de Assis, que está escrevendo ali, né, principalmente no final do século XIX, ele é capaz, de Machado de Assis, né, um puta de um escritor, desculpe o perdão da palavra, e é importante frisar que é um escritor negro, certo? Ele consegue, a partir da literatura, trazer vários questionamentos da sociedade que ele vive, principalmente nessa transição de monarquia
para o regime republicano e ele consegue acionar, né, as emoções, os defeitos, as virtudes que o seu público leitor ele é capaz de enxergar quando está, né, mergulhado nas narrativas literárias. Então, toda a literatura ela carrega também subjetividade e essa subjetividade é de quem escreve, né? A literatura ela não é fixa. Ela pertence a um tempo histórico. Só que a gente não pode pensar que ela é engessada, né? Por exemplo, ela não é estática. Porque, pronto, Adriano, a recepção, né? A literatura, ela traz significados plurais, né? Então, se você tem o Euclides da Cunha, por exemplo, que escreve um texto jornalístico que tem uma função específica, tá? É informar. Aí você tem que ver também quem é que faz parte daquele jornal para saber quais são os interesses, se aquele jornal é ligado a algum grupo político ou alguma família importante naquela cidade, naquela região. Então, esse texto, embora ele seja literário, ele vai cumprir uma função nesse jornal. Ele serve, se a gente pegar para estudar agora em 2020, por exemplo, que Euclides da Cunha publicou nos jornais sobre Canudos, né, lá no final do século XIX. Serve para o historiador? Totalmente, né? Qual é a diferença dos sertões? Né? Porque quando sai do jornal para a obra, aquilo ali já vai ter uma outra função. Né? Uma outra função que é se colocar, se promover, né, enquanto literato, enquanto escritor, e aí também depende de como seja cada obra. Né? O Euclides da Cunha, por exemplo, ele traz esse resgate dessa narrativa do que é essa empreitada ao Arraial de Canudos, mas ele também faz um estudo dos homens, do que é o sertanejo, entre outras coisas. Tá? Então, no jornal vai ter esse interesse mais amarrado, e aí é diferente quando você tem uma obra para um público, né, vasto. Vamos lá. E aí, por que eu digo que a literatura ela não é engessada? Porque ela tem significados diversos, né? Eu posso ler o texto de um jeito, um livro de um jeito, e vocês podem ter uma outra leitura sobre o livro. Então, não tem leitura errada. A mesma coisa para filme, gente. Né? Você assiste um filme muito massa, e aí você lê uma crítica àquele filme e você não concorda com ela. Você vai dizer que é errada? Não. Não existe leitura de filme errado, né? E do mesmo modo como não existe leitura de uma obra literária errada. E aí, por exemplo, o próprio Dom Casmurro, do Machado de Assis, desperta isso na gente, né? Para mim e para a maioria das pessoas que estão presentes nessa aula de hoje, Capitu não traiu Bentinho, mas deveria. Para outras pessoas, Capitu traiu Bentinho. Né? Então, assim, são os significados que são colocados ali, as conclusões elas vão ser diferentes. Ou acontece também dessas obras elas serem escritas em um tempo e ser reatualizadas em outra. Por exemplo, leitura de uma obra de 1947, uma obra escrita por um escritor franco-argelino, certo? Se chama o escritor Albert Camus, que o nome do livro é A Peste. Olha, esse livro ele foi escrito em 1947. Ele voltou como um dos livros mais lidos durante o tempo de isolamento social devido ao coronavírus, tá? E aí, o que é A Peste em 1947? A Peste, ela é uma obra que fala sobre uma cidade da Argélia, lembrando que a cidade da Argélia ela foi colônia da França durante muito tempo, certo? Nessa cidade, que é dos anos 40, a gente tem ali os moradores que vivem, né, todo mundo, né, na maior good vibes ali na cidade, tranquila, pacata, e de repente começa a surgir vários ratos da parte subterrânea dessa cidade. E aí as pessoas começam a morrer, né? Então essa cidade, ela acaba sendo cometida por uma pandemia. E o que é interessante? Essa pandemia é em 1947, e aí ele está escrevendo 2 anos quando termina a Segunda Guerra Mundial, né? 45, 2 anos depois, vem a obra. E é interessante porque hoje as pessoas estão lendo, qual era a leitura que era feita na época na obra?
como a gente fala sobre a França, e aí a gente tem uma ocupação nazista, a leitura, uma das possíveis leituras sobre a peste é que a epidemia que o Camus está falando é o nazismo, quando ele avança sobre a França, toma conta do território francês, e aí as pessoas vão, né, reagir ao que é essa invasão dos alemães, né? Hoje em dia, voltou-se a ler essa obra pensando na pandemia que a gente está vivendo, que é o coronavírus, né? Porque a obra, ela traz uma falta de humanização nas mortes, né? Acontece em algum momento da obra que as mortes, elas são sempre anunciadas diariamente. Acontece a reação das pessoas que vivem uma pandemia, certo? Então, olha só, a literatura aí que é escrita em 47 com um propósito em uma época pós-guerra e hoje em dia, em 2020, que não tem uma Segunda Guerra Mundial, mas quase teve uma terceira no início do ano. Olha, 2020 já está muito movimentado para o meu gosto, tá certo? E aí essa obra é atualizada para a gente, né, tentar ter ali uma empatia sobre o que é viver em uma pandemia. Certo? Então, mostrando para vocês que a literatura, ela não é estática, ela não é fixa, apesar dela ter tudo a ver com o tempo que ela é produzido e o escritor que vive nesse tempo que produz a obra. Uma metáfora que eu gosto muito de trabalhar é que a literatura, ela é uma árvore, certo? E toda árvore tem uma raiz. Então, assim, tem seus frutos e tem suas folhas. Então, a literatura, ela não vem do nada, né? Ela é um produto do seu tempo e que vai refletir as condições sociais, as condições econômicas, as condições culturais do tempo em que ela é produzida. Por que a literatura, ela é importante para a história? E como nós, historiadores e historiadoras, a gente trabalha com a literatura, porque a literatura, ela é um testemunho da sua época. Então, por exemplo, a gente não está interessado se a gente pega ali Dom Casmurro, se Bentinho existiu, se Capitu existiu, a gente não quer saber disso. Se houve traição, se não teve, né? Mas a gente quer saber como funciona a sociedade, como as pessoas se comportam naquela sociedade, daquele tempo que foi produzido, escrito, né, narrativizado por Machado de Assis. Marcelo pergunta, durante a ditadura, se as pessoas tivessem lido 1984, poderia ter o mesmo efeito do exemplo da senhora? Uma reatualização? Talvez, né? A história não trabalha muito com si, né? Mas pensando, né, o que é 1984, hoje em dia a gente pensa 1984 em 2020, né? Talvez a leitura de 1984 em 1984 fosse algo diferente, mas aí tem a ver, né, com o autoritarismo, né, que as pessoas, por exemplo, no Brasil, enfim, em outros lugares do mundo estavam passando, certo? Hoje em dia a gente lê 1984, a Revolução dos Bichos, né? Eu acho que as obras do George Orwell estão sendo totalmente atualizadas. Porque se a gente teve manifestação de bicho com ema, com cachorro, com naja, em 2020, gente, é uma verdadeira revolução. Estou dizendo, a gente está seguindo uma trilogia do Orwell. A gente saiu de 1984, né, governo assim, de meio que autoritário e tal, e agora a gente está na Revolução dos Bichos, né? Vamos ver o que vai vir depois. E aí, então, Mayara, quando a gente pega um documento da ONHB que vem com a literatura, o que a gente deve prestar atenção, né? Primeiro, a literatura, ela sempre é uma testemunha da época. Então, é interessante vocês verem, né, de fato, em que ano o texto ele é produzido, quem é o autor que está, ou autora que está por trás daquele texto, porque a biografia do escritor, ele tem tudo a ver, né, com os interesses que ele vai ter colocado ali, com as emoções, né, de que forma ele vai se expressar nesse texto literário. A literatura, gente, ela permite a gente tentar compreender um imaginário da época, né? Como as pessoas, elas viviam o mundo. O que era interessante para as pessoas, qual era o clima da época que aquelas pessoas elas estavam inseridas, como era o mundo ao redor daqueles personagens que vão aparecer nas histórias, quais são os valores importantes para aquela época e para aquele grupo de pessoas, quais são os perfis das pessoas, como são as sensibilidades que aqueles personagens eles vão expressar.
lá, certo? Então não é o interesse de nós historiadores a gente estar saindo catando informação histórica. Tem um texto ali, pronto. Fala sobre ditadura militar brasileira, né? Não é isso, novamente, é tentar compreender o imaginário daquela sociedade através do texto, né? Porque, novamente, o que interessa é a realidade do tempo em que a obra ela foi escrita. Também não é tarefa de nós historiadores e historiadoras fazer uma crítica literária aos textos que a gente está trabalhando. Quem tem que fazer isso é o crítico literário, né? Então, o que interessa para a gente? Observar as práticas sociais, as práticas culturais, as práticas da sociedade que aquele texto nos apresenta. Assim também como as práticas históricas, né? Não é sair catando informações históricas, mas, por exemplo, tem um contexto, né? Tem um pano de fundo que aquela história ali ela está se passando. Ela traz sobre questões, né, importantes para a história. Por exemplo, tem um grande texto do Machado de Assis que ele fala sobre essa mudança da monarquia para a república. E aí ele faz essa metáfora falando sobre um letreiro de uma loja que está caído, que precisa ser reformado e tal. E aí ele está falando nada mais, nada menos do que uma transição de um regime político, né? Ele também faz isso em outro texto que ele coloca dois jumentos conversando e, na verdade, sendo puxado por um bonde, né? Que os bondes elétricos, antes de ser elétricos, eles eram puxados, né, por animais. E aí ele está falando nada mais, nada menos do que a modernização que chega no início dos anos 20, certo? Do século 20. Isaú e Jacó, né? Machado de Assis é um bom exemplo para a gente trazer como é possível falar de história sem falar de história, né? Mas muito pela metáfora, os sentidos das coisas. Outra coisa que interessa aos historiadores e historiadoras não é trabalhar com apenas escritores que pertencem a uma torre de marfim, a uma instituição que é a Academia Brasileira, ou Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, né? Então não é o cânone literário. Da mesma forma que a gente pode trabalhar na história com textos de Machado de Assis, a gente pode trabalhar com Lima Barreto, né? Que também era um escritor negro, que não pertencia à Academia Brasileira de Letras, mas que era um escritor da boemia e que fala de coisas cotidianas brilhantemente que também acontecem na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente pode pensar, inclusive, pensando nas questões que eu coloquei para vocês, em Carolina Maria de Jesus, né? Uma mulher preta da periferia da favela do Canidé, né, que não está ali na visibilidade como a grande escritora da época, ela se torna depois, né? Só que ela está tratando de problemas que é a pobreza, que é a favela, que é a marginalidade, a marginalização, na verdade, de alguns grupos que compõem a sociedade brasileira. Então, a gente também não pode se debruçar apenas o cânone literário, mas, né, tem uma série de escritores e escritoras que estão à margem do que é nesse centro de intelectuais, de escritores da sociedade brasileira. Clarice Lispector, a gente vai, né, mergulhar em muitos, né? Não há literatura sem o contato com a sociedade, com a cultura e com a história. Então, reforça novamente que ninguém escreve do nada, certo? Então, quando a gente fala de literatura como fonte histórica, a gente está chamando a atenção para isso, né? Para a gente observar quem é esse escritor que escreve a literatura como testemunho, o imaginário, a forma de pensar, a forma de ver o mundo que essa literatura ela vai carregar em si nesses textos, nas narrativas literárias. Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Agora a gente vai para as questões, certo? Eu prometi a Bruno que eu falaria um pouquinho e aí depois eu ia pincelar as questões com vocês. Não vou fazer a leitura, tá bom, de cada texto, vocês receberam o material, então só assim comentar por cima para que a gente pense sobre como a gente pode, né, verificar essa literatura na Olimpíadas Nacionais de História do Brasil, o que é interessante se pensar a respeito dela, tá? Então aqui, né, puxando bem sardinha para o meu lado, que Carolina Maria de Jesus é fantástica, eu adoro, né, a escrita dela, ela como mulher,
Quarto de Despejo, que nesse ano está completando 60 anos, né, de publicação. Eu tive o privilégio e a oportunidade de participar do Festival Literário das Periferias, que é um evento que acontece no Rio de Janeiro, mas como está tudo sendo remoto, eu participei online, né, de um curso de formação que trouxe como tema principal a Carolina Maria de Jesus, né, em homenagem aos 60 anos da obra do Quarto de Despejo. Então, o Quarto de Despejo é uma obra que foi escrita em 1960, né? É muito autobiográfica, é um diário, para quem já leu, teve oportunidade, espero que alguns de vocês conheçam a obra. Se não conheceram, comprem, tá? Adquiram, é uma obra que vale a pena, é uma obra que tem que ser lida, apesar de ser um diário, muito pausadamente, porque mexe, né, com muitas coisas, mas é um retrato de como é essa sociedade da periferia no Brasil, tá bom? Então, eu coloquei um texto para vocês, que é um trecho, né, da obra, do diário, que ela fala muito, fazendo uma cartografia de uma casa, e aí ela coloca como se a cidade ela fosse a sala de visitas, o quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus. 1960, mas esse livro lá saiu uma edição recente desse livro, uns 2, 3 anos atrás. Enfim, nesse trecho que eu escolhi para vocês, ela fala de pessoas que estão chegando na favela do Canidé, tá bom? A favela do Canidé é localizada na cidade de São Paulo, à margem do rio, né? Então ela brinca com essa coisa do à margem do rio. A margem do rio é o local de quê? Não deveria ser do lixo, né? Das coisas que não deveria estar ali, inclusive. E assim como a favela, ela também é o lixo, né? A favela, e aí ela brinca com a cartografia de uma estrutura de uma casa, enquanto a cidade, ela é a sala de visitas, né? Aquilo que tem que ser, que é bom que seja visto, seja mostrado, a favela é um quarto de despejo, né? É um quarto de despejo onde habita a periferia, que é aquilo. Majoritariamente são pessoas pretas, certo? Negras, pretas e pardas, e aquilo que a cidade ela não quer ver, né? E aí ela traz essa coisa da marginalidade, e aí é muito interessante isso, porque a gente trata a marginalidade como se fosse marginais, muito associada ao bandido, à ilegalidade, ao crime, né? E na verdade marginal é nada mais nada menos do que o que não está no centro, né? Ou seja, o que habita as periferias. Então, a Olimpíada Nacional, os enunciados são muito grandes, né? Para dizer ao contrário, quando tem enunciado, certo? E aí o enunciado da questão fala: uma interpretação possível do texto de Carolina Maria de Jesus é. Qual seria a alternativa que vocês marcariam aí como valendo 5? Entendendo, né? Que a ONHB ela trabalha com pesos diferentes. Maiara, licença. Aqui é Gíulia. Você Oi, deseja que a Júlia. gente projete as questões? Por Pronto, Bruno favor. está fazendo isso. Eu Ok, tinha pedido a ele. pronto, tá. Obrigada, Júlia. Obrigada, Bruno, pela projeção. Pronto. Aí a gente tem 4 alternativas, né? A NHB ela sempre trabalha com A, B, C e D, e aí lembrando que uma vale 0, uma vale 1, e aí depende também, né? Às vezes tem 2 que valem 4, é o mesmo peso, às vezes uma que vale 5, às vezes 2 que vale 1. Deu certo sim, Bruno. Pode abaixar e colocar aí nas alternativas. E aí, como eu disse, como a Carolina Maria de Jesus ela trabalha com uma metáfora e falando, né, desse quarto de despejo como se fosse a situação da periferia brasileira, da favela, para quem teve acesso ao documento, qual a alternativa que vocês sinalizariam aí para mim de uma possível questão alternativa que vale mais, peso 5 no caso? Letra? Bruno, se você puder aumentar um pouquinho, dar um zoom aí na sua página que está pequenininha. Isso.
Valeu, gente, obrigada. A alternativa A, ela fala o seguinte: descreve a chegada de novos moradores na favela do Canidé e a situação de precariedade social que os aguardava naquela vida, já conhecida pela escritora, né? Essa alternativa, ela é bem descritiva, né? Pensando no que é que a Carolina está escrevendo. Laísa disse que D, e é exatamente isso, tá, gente? A dela fala o seguinte: a metáfora do quarto de despejo remete a um lugar que abriga os elementos indesejáveis que não se quer visíveis na sala de visitas, ou seja, na cidade, né? Então, a D, ela traz uma análise, né, para a gente entender que as alternativas, né, geralmente de maior peso, não é uma regra também da NHB, ela faz uma análise e ela vai logo no ponto que é a metáfora que a Carolina traz, mostrando, né, essa coisa do que é visível, que é a cidade, e o que não deve ser visto, que é a periferia, que é a pobreza, que é a péssima situação de saneamento básico, né, que a sociedade das periferias do Brasil, elas vivem, não apenas de São Paulo. Né? Outra coisa que a literatura traz é muito essa identificação. Apesar, por exemplo, de nesse texto a Carolina está falando da periferia de São Paulo, mas o que ela fala da periferia de São Paulo serve para a periferia do Rio Grande do Norte, serve para as favelas do Rio de Janeiro, serve para as favelas do Recife, certo? Então, é essa capacidade de conseguir expressar um sentimento que é compartilhado por muitas situações e condições de grupos no, né, Brasil, por exemplo, tá bom? Então, aqui a gente tem a D, tá? Como uma alternativa de maior peso possível, certo? Na 2, é um texto de outro escritor que eu gosto muito, que é o Mia Couto, certo? Mia Couto é um pseudônimo. O nome dele é Antônio Emílio Couto, se eu não me engano. Ele é um escritor de Moçambique. E aí, essa questão foi na edição 7, na fase 3, e traz um trecho de uma obra fantástica, que é o Terra Sonâmbula. O Terra Sonâmbula fala da guerra civil que acontece em Moçambique, né? E aí, se a gente resgata nas nossas memórias do que os professores de história de vocês trabalharem em sala, falando sobre a descolonização dos países africanos, a gente entende que esse processo ele foi bastante tardio, né? Então, por exemplo, Mia Couto, no Terra Sonâmbula, ele está escrevendo em 1992, né? E está falando de um evento que é a independência de Moçambique, que acontece no 25 de junho. Então, professora, mas aqui é um texto que não tem nada a ver com a história do Brasil, na verdade tem a ver com a história de Moçambique, né? Mas aí, novamente, o que interessa nesse texto? É justamente as emoções que os personagens conseguem expressar de como é viver em uma guerra, né? E aí o Mia Couto, ele está produzindo Terra Sonâmbula exatamente no ano que a Guerra Civil de Moçambique acaba. Então, novamente, pensar quem é esse escritor, pensar a época que essa obra foi produzida, e aí pensar como uma obra que está falando de uma guerra em Moçambique, ela consegue trazer, por exemplo, emoções dos personagens que podem ser sentidas numa guerra que acontece, sei lá, no Brasil, uma guerra que acontece na França, uma guerra que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, certo? Então, Bruno já projetou aí as alternativas. E aí ele fala muito do 25 de junho, e aí tem essa metáfora de que o 25 de junho vai ser o nome da criança que a mulher está grávida, né? Essa ideia de que a criança, as novas gerações, elas sempre são uma forma de uma esperança que as coisas melhorem, né? Inclusive isso vale para vocês também, viu? Eu gosto muito de ser professora de alunos secundaristas por acreditar que a geração de vocês é uma geração que me desperta esperança. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, eu ainda não cheguei a essa conclusão, mas enfim, né? E aí ele trata aqui a criança que está para nascer e que vai ser chamada 25 de junho, em alusão à data da independência de Moçambique. Mas é isso, Caleb, a gente tem que ver além do texto, não é o texto pelo texto, mas o que está por trás do texto, o que o texto é capaz de nos dizer, por metáfora ou não,
certo? Às vezes as mensagens nem sempre chegam por metáfora, mas sobre a sociedade, sobre as emoções, sobre o mundo ao redor, sobre como as pessoas tinham perspectiva sobre as coisas, sobre qual é o pensamento político da época, a cultura, a moda, entre outras coisas, tá bom? Então, aqui, nessa questão, ele fala o seguinte, novamente aquele longo, pequeno enunciado que as Olimpíadas traz, que fala: sobre o trecho da Terra sonâmbula e sobre o contexto no qual ele se refere, podemos afirmar que, aí vem, letra A, o processo de independência do Brasil e das colônias portuguesas na África são comparáveis e simultâneos. Hã? Né? E aí alguém já chutou aí. Caleb, isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Afirmem, gente. Coloque. Muito bem, gosto de convicção, né? Muito bem. C. A escolha do nome do bebê remete à data da independência de Moçambique e o sangue mencionado ao final do trecho se refere à guerra civil que posteriormente se instaurou. Vocês não acham isso muito descritivo? O que é interessante quando a gente pega textos da literatura, exatamente, tem influências de João Guimarães Rosa, né? Porque o que um texto sobre Moçambique está fazendo em uma Olimpíada que trata sobre a história do Brasil? E aí, gente, quando a gente fala sobre biografia do escritor, não é apenas a vida dele, não. Mas todo escritor, ele é influenciado por uma corrente de pensamento, seja ela política, seja ela literária, né? Então, por exemplo, quando a gente tem ali o século XIX, os escritores dessa época, eles são muito influenciados pelas ideias, as teorias raciais da época, a ideia da medicina da época, da eugenia, do que é a cultura, do que não é, e etc. Então, o Mia Couto, escrevendo em 1992, se a gente vai estudar um pouco, se debruçar sobre esse autor, e aí é uma pesquisa que a ONHB pede a vocês, por isso que a gente tem uma semana para brincar e resolver as questões, é isso, né? O Mia Couto, ele se inspira no escritor que é o João Guimarães Rosa, e aí revela a esperança de que a independência de Moçambique, assim como a criança, era guardada no ventre da mãe, representando, né, o início de uma nova vida. Exatamente, né, é a questão D, certo? E aí, novamente, é interessante também, quando surgem essas questões, não vale apenas para a literatura, mas observar sempre as palavras-chave, né, que traz essas questões, que já está dizendo ali da época que ela foi escrita, fazer uma pesquisa sobre esse escritor ou escritora, certo? Isso serve tanto para essa questão A1, A2, e principalmente para a questão 3, né? Novamente, eu puxando sardinha para o meu lado, porque no doutorado eu trabalho com trajetória de mulheres por movimentos de emancipação aqui no Rio Grande do Norte. Então, pensando como o movimento feminista ele surge no século XX, ali na década de 10, década de 20, tá? Com as mulheres aqui no Rio Grande do Norte. E aí eu escolhi a questão 3 para trazer um texto de Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora carioca, certo? Do Rio de Janeiro, que é uma mulher que tem uma obra belíssima chamada A Falência. Essa obra, ela é escrita, salvo engano, em 1900, no começo de 1900, só que ela fala sobre um contexto de 1893, 1894. E aí a Júlia Lopes de Almeida, bem fazendo alusão ao título da obra, ela está tratando de uma falência que acontece com uma família, que é uma família, a gente pode dizer, classe média, que está envolvida com especulação financeira, que está envolvida com a economia do café no Rio de Janeiro, que é muito forte no final do século XIX e também no início do século XX, e aí ela está tratando do encilhamento, que é um fato histórico, né, que ocorreu na economia brasileira no final do século XIX. E aí ela diz o seguinte:
A Júlia Lopes de Almeida, ela é muito conhecida principalmente pela importância que ela traz às personagens femininas da obra dela, né? Então sempre apresenta mulheres muito decididas, né? Mulheres que conseguem ter um protagonismo muito importante nas suas produções. E aí acaba que o homem, né? Os personagens masculinos, eles são sempre mais deixados de lado e sempre aparecem homens a partir de muitos estereótipos, né? Masculinos, enquanto as mulheres não. As mulheres são, né? Tiro, porrada e bomba nos livros da Júlia Lopes de Almeida. E aí a questão diz o seguinte: sobre a obra, é possível afirmar nessa questão, qual que vocês me sinalizariam como sendo uma potência alternativa com mais peso? Essa questão deu uma treta na edição que eu orientei meus alunos. Vou já jogar a deixa, a letra A ou a letra D? Já facilitei, só deixei duas para vocês se resolverem. Milena aposta na A. Quem mais? Quem mais está com Milena ou discorda? Marcelo A. Clara A. Vocês são fantásticos. Ivan A. Menino, chegou uma turma gigante do A agora. Se fosse na sala, né? Pense no coro. Exatamente, né? A letra A. A crítica que a autora faz à República recém-instaurada, então lembrando que a gente tem 1889 como a emergência do regime republicano no Brasil, se digere não apenas as possíveis consequências da especulação financeira, que é uma das principais, né, causas ali, os fatores da política de encilhamento no Brasil, mas também a normatização imposta pela moral burguesa, exatamente. Né? A gente tem essa coisa muito forte da moral burguesa, porque é esse homem que vai à falência e aí ele está preocupado em como ele vai manter a família, porque essa coisa do masculino como sendo o provedor da casa, entre outras coisas. Né? Então é muito interessante a gente pensar quem é a Júlia Lopes, como é que ela constrói as personagens femininas, e é muito interessante porque nessa obra as personagens femininas que desenrolam uma outra forma de ganhar a vida, né, para tentar driblar esse momento que é a falência da família, certo? Então, novamente, né, como essa autora, ela se constrói, quem é ela, em que meio ela está inserido, que é o meio literário carioca, né? Ela não chega a participar da Academia Brasileira de Letras porque mulheres não podiam ser, né, da Academia Brasileira de Letras. O texto da questão 4 ele fala sobre isso, tá? Só que ela coloca o marido dela para ser um dos literários que vai sentar nos imortais da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, estudem, né, sobre ela, depois dá uma olhada, né, para matar a curiosidade ou mesmo para ler a obra Falência, tá bom? Para a gente concluir, eu trouxe para vocês a última questão, que é um texto belíssimo de Jorge Amado, onde ele faz críticas, né, bem assim, contundentes, interessantes à Academia Brasileira de Letras. Ele escreve em 70. O Jorge Amado, que é um escritor baiano, mas que fez parte da Academia Brasileira de Letras, né, que tem ali a instituição no Rio de Janeiro, e fez críticas à Academia de Letras. Então ele faz isso dentro da própria academia. E aí o texto ele fala exatamente sobre isso, sobre o fato dessa proibição de mulheres participarem da Academia Brasileira de Letras. Mulheres e também os boêmios, né? A gente tem que lembrar aqui de Lima Barreto, que não foi admitido na Academia Brasileira de Letras. Então ele fala, né, dessas questões, desse certo ambiente muito masculino, muito preconceituoso. Ele fala das vestes que os imortais tinham que vestir, entre outras coisas, né? Um texto bem grande. E aí percebam também o glossário, né? Esses textos literários eles sempre são acompanhados por dicionários, porque as palavras, né, elas têm uma mudança ao longo do tempo, significados, né, mudam, entre outras coisas. E aí, novamente, escolha uma alternativa. A NHB ela é muito direta, né? E não, porque as alternativas dão um nó na cabeça da gente que é horrível. Mas é bom também, porque levam vocês a pesquisar, leva a gente a pesquisar, e a gente entra em contato com outros professores que também estão orientando, e se torna, né, um movimento muito bacana feito pela Unicamp.
Nessa última questão aqui, qual é que vocês sinalizariam aí como potencialmente a que tem maior peso? Letra A, letra B, letra C ou D? Vamos lá, cadê o coro? Eu quero um coro bem bonito para a gente fechar. Vamos me deixar no vácuo mesmo? Eu já estou na crise existencial aqui, dando aula para um bocado de janelinha fechada. E aí, gente? D. Muito bem, Caleb. Olha, quem for fazer equipe, viu? Cola com Caleb, que o negócio aí... Brincadeira, gente. Vocês todos são Carolina, né? Olha, vocês que estão aqui, eu estou vendo 80 pessoas nessa sala. Essa galera que está respondendo, vocês tratem de fazer equipe com essa galera, viu? Ana Luísa, Marcelo, Clara, Caleb, Milena, tá bom? Senão vocês, né, vão rodar. Exatamente, gente. AD. O texto de Jorge Amado desconstrói o mito e a tradição literária da própria Academia Brasileira de Letras, né? Porque ele faz essa crítica de que mulheres não podem participar, mas você tem grandes escritoras, como, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida. Ele critica como essas escolhas são feitas, por exemplo, não entra a Júlia, mas entra o esposo dela, né, que ela era muito mais importante do que ele, reconhecida na época, tá? Ele faz crítica às vestes. O Jorge Amado ele é bastante debochado, porque ele vai sugerir a Gilca Machado para fazer parte da Academia Brasileira, e a Gilca, sim... Enfim, né, as produções dela são bem, né, que não tem nada a ver com aquela seriedade da Academia Brasileira de Letras. E aí ele faz essa crítica a partir dos xingamentos que ele aciona, né, salafrário, machista, aproveitador, incorporados na figura do Machado de Assis. Então, é isso mesmo, né? A metáfora que ele utiliza para fazer uma crítica, que é essa instituição da Academia Brasileira de Letras. Tá certo? Eu encerro a minha fala por aqui, faltando 5 minutos para o final. Agradeço a participação de todas e todos. E muita boa sorte para vocês, né, nessa edição, 12ª edição que a gente vai ter da Olimpíada Nacional de História do Brasil, tá bom? Apesar de vocês serem concorrência, não, gente, tô brincando, né? Sucesso! Obrigado, Maiara, por essa excelente aula, né? Até aqui, todos os nossos palestrantes deram senhoras aulas para nós, e você continuou nessa entoada. Nós agradecemos muito o seu tempo, né? Eu sei que você é uma pessoa bastante requisitada, essa mulher não para, ela é muito trabalhadora, certo? E muito Estou diminuindo a produtividade. Ela não para porque ela é muito competente, tá, gente? Eu conheço Maiara há muito tempo e o trabalho dela. Então, mais uma vez, em nome do Laboratório de Ciências Humanas e do Instituto Federal Campus Singuretama, nós agradecemos a você, aos professores que estavam, as alunas, os alunos e os demais colegas, tá bom, pessoal? Lembrando que amanhã nós vamos terminar a nossa oficina. A fonte que nós vamos trabalhar amanhã é música. Então, se você se interessa em estudar como é que a história trabalha com música, amanhã o professor doutor Emi fará também essa oficina, tá bom? Então, boa tarde a todos. Depois eu te passo o slide, tá, Bruno? Para você disponibilizar para eles. Ok. Pronto, então a gente vai mandar por e-mail. Tá, muito obrigado. Tchau, tchau.